o jogador do Talheres, o Navarro, chorou em campo e acusou o Bobadilla, paraguaio do São Paulo, de xenofobia durante o jogo. Foi logo depois do gol do São Paulo. O Luciano estava comemorando o gol, o Navarro explicou que queria que o jogo voltasse, e aí o Bobadilla teria dito que ele era um morto de fome, né? Ele vive nos problemas todos que a Venezuela vista. A gente tem o Navarro falando sobre o que ele disse que aconteceu. Vamos ouvir. Realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre del que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar, y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que usted siempre hace tiempo. Y yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano por el programa. ¿Usted hizo la denuncia? ¿Qué pasó después de eso? Sí, hice la denuncia. Aí então, é isso que o Navarro disse, que o Bobadilla falou que ele é um venezuelano morto de fome, Casagrande. E aí foi isso que o Zubeldia não quis comentar, falou que eu não sabia, não tinha visto o que estava acontecendo, tinha acabado de voltar do jogo e não quis comentar o assunto. Independentemente do que o Zubeldia não quis comentar, eu concordo com o que o Danilo disse, era uma pauta que se impunha, teve essa história aí de provável, né, xenofobia do Bobadilla contra o Navarro. E o mais louco é que o Bobadilla tem amigo venezuelano no elenco do Ferrarese, São é um grande Paulo. amigo dele no clube, no time, exatamente. Diga lá, Casão. Acho essas questões muito graves. Eu fui um jogador de futebol, cara, que eu nunca fiz isso. Eu nunca tentei mexer com o emocional do adversário usando a família, a classe social, o país, a situação do país dele, nada. Eu nunca fiz isso. Né? Eu discutia com meus companheiros, tomava amarelo porque eu discutia com o árbitro, mas eu nunca fiz isso. Eu passei por duas situações como essa. Dois jogadores, foram duas vezes que fizeram isso comigo, porque eu tinha sempre uma ótima relação com quem eu estava jogando contra. Conversava com o zagueiro, conversava, sabe, goleiro, eu não tinha nenhuma inimizade de adversário. Um foi aqui no Brasil, que eu tinha 19 anos, jogando contra no Campeonato Brasileiro, e tinha saído uma reportagem na Placar, eu com a minha ex-mulher, nós estávamos namorando, na capa, tudo, e o cara, do nada, era uma falta, eu sofri a falta dele, foi falta pro Corinthians, quando eu levantei, eu passei perto dele, veio e falou uma coisa pesadíssima naquele momento. E eu fui pego de surpresa, porque eu não tinha não tive durante a minha vida toda e não tenho até hoje. Não sei se isso é uma malandragem, ou é uma falta de educação, uma falta de ética, ou faz parte do jogo. Para mim nunca fez parte do jogo. E eu fiquei enlouquecido quando ele falou. Fiquei enlouquecido. E a outra vez foi lá na Itália, jogando contra o Udinese, o cara fez a mesma coisa que fez com o que o Bobadilla fez com o jogador do Talheres. O cara falou pra mim também numa falta, ele falou pra mim assim, volta pras favelas lá do Brasil. Eu também fiquei enlouquecido, né? Cara, dentro do campo eu já ouvi muita conversa, muita tentativa de mexer com o adversário. Mas eu acho que ultimamente essas falas elas estão sendo muito agressivas, muito pesadas, né? Eu vi muito falar, olha a minha conta bancária, olha o que você ganha e veja o que eu ganho, né? Não jogou em nenhum lugar, tá aí no seu timinho ridículo, aí eu jogo no Corinthians, eu jogo no São Paulo, eu já vi muito. Quem é você? Já vi muitas coisas. Mas eu não gosto, eu me sinto mal. Mexe com o emocional quando eu vejo isso, sabe? Porque eu acho que não faz parte do jogo. Não faz parte você fazer uma ofensa. Você mexer com o cara numa situação que, cara, o cara mora num país, o cara é de um país que tem dificuldade, com uma ditadura, com fome, com guerra o tempo todo, com falta de liberdade e tal. Isso não é uma coisa fácil de se conviver.
Isso não é uma coisa simples. O cara tem família lá, o cara tem o pai, a mãe, a irmã, casado, tem filho, tem amigos, vê o sofrimento de todo mundo, o próprio dele. E você não tem o direito de usar isso, na minha opinião. Isso me choca. Eu não gosto. Pois realmente é muito chocante mesmo, né? Não estamos falando de qualquer coisa não, né, Arnaldo? É uma ofensa grave. E aí, só rapidinho, só vou colocar na tela o que postou depois o Navarro mesmo sobre o tema. Além dele ter dado a entrevista, ele postou aí isso que vocês estão vendo, que queria eu, né, poder ter o poder de resolver a questão da fome e tudo mais. No meu país, espero Deus que me dê abundância para poder ajudar, tal, mas eu não creio que se possa fazer muito contra a pobreza mental, né? É isso que ele quis dizer. Nunca vou ter vergonha das minhas raízes e tudo mais, e vou até as últimas consequências contra esse ato de xenofobia que ele disse ter sofrido. E depois o Tadjeres também emitiu uma nota falando... do Clube Tadjeres, queremos expressar o nosso mais firme repúdio pelo ato de xenofobia de que foi vítima do nosso jogador Miguel Navarro. Solidarizamos-nos profundamente com Miguel e sua família nesse momento. Enquanto a instituição, erguemos a nossa voz contra qualquer forma de discriminação. Não há lugar para o ódio no futebol. O futebol é uma ferramenta de integração, respeito e união entre culturas. Continuaremos a trabalhar para que esses valores prevaleçam dentro e fora de campo. Miguel, estamos orgulhosos de ti e das tuas origens. Todo o Tadjeres te acompanha. O Casão falou e até se emocionou, porque viveu esse negócio também. Eu quero te ouvir também, Arnaldo, sobre isso, né? E aí, o que aconteceu lá foi que a polícia chegou, o Bobadilla foi tirado de campo pelo Luciano para que não piorasse a situação no final do jogo. Depois ele foi embora, né? Ele também precisa falar, a diretoria precisa falar, muita gente precisa falar, né? O silêncio do São Paulo nos atordoa, né? Institucionalmente, né? Sempre, aliás, né? E por isso que a gente é bem além do Zubeldia, né? O silêncio do São Paulo, né? É por isso que a gente está falando nessas situações. O São Paulo que em 2005 foi a última vez que ele teve uma campanha invicta na primeira fase da Libertadores e foi campeão, teve o episódio com o grafite, certo? Também um jogador contra jogador, nesses termos que o Casagrande está falando, e ele fala tão bem e se emociona porque as questões de campo, eu, você e o Danilo Tironi, a gente não domina, né? A gente pode dominar o jogo, uma compreensão tática, agora a relação de campo entre jogadores é uma coisa que não faz parte do nosso convívio, a gente não tem muita propriedade para falar, a não ser com peladas entre amigos, que às vezes rola também esse tipo de situação. Campeonato de imprensa, já rola sim, né? É verdade. A coisa do jogo, você trabalha onde, você faz aonde, você ganha onde, você é da onde. Então essa coisa é a parte sombria do esporte, né? Porque tem muito isso que o Casagrande falou mesmo, mas em termos de esporte profissional, mais ainda esses subterfúgios, acho muito interessante, embora mexa com ele trazer esses exemplos práticos. Ele trouxe 2 exemplos muito práticos do que acontece. E eu acho que essa situação, nós estamos vivendo um período muito difícil, mas ao mesmo tempo algumas coisas não podem mais passar como se fossem do jogo, parte do jogo. Acaba, troca a camisa, né? E vão para a próxima. Né? Algumas coisas não são mais toleráveis, ainda bem, né? E acho que essa questão tem que ser investigada a fundo. O silêncio do São Paulo é péssimo. A questão do jogador, o jogador, evidentemente, o Bobadilla tem que ser ouvido, tem que dar a versão dele. Ele pode ter ouvido alguma coisa também, né? Ele pode ter respondido, né? São outras situações. E é aquilo, ele convive, o Danilo lembrou, é um dos grandes amigos de um venezuelano do elenco do São Paulo, o Ferrarese. Imagina o Ferrarese nessa situação toda. E isso pode ter consequências esportivas, né? A gente teve recentemente nessa mesma Libertadores um jogador do Alianza Lima
suspenso por xenofobia, por ter ofendido comprovadamente um torcedor do Boca Juniors, né? E o Bobadilla, ele é atleta do São Paulo e é atleta da seleção paraguaia que vai jogar contra o Brasil do Ancelotti, né? Daqui a pouco, né? Aqui no Brasil, lá no campo do Corinthians, né? Então, é uma situação péssima quando tem o choro e a emoção, e demorou para a gente entender, né, a questão no campo, né? Depois a gente entendendo que o jogador queria sair, porque ele não tinha condição emocional nenhuma de ficar ali. E acho que a questão agora, a bola literalmente está com o São Paulo e com o Bobadilla, né? O jogador já se manifestou, o Tadieri já se manifestou, e o São Paulo continua no seu silêncio habitual. E tem além do silêncio ensurdecedor, né, que a gente fala do São Paulo, tem o fato de o Bobadilla ter saído do Morumbi muito antes de ser questionado pela polícia. Ele saiu antes de todo o resto do elenco. Tem até notícia hoje no UOL dos bastidores, a polícia militar foi para o vestiário, tentou encontrar o Bobadilla e quando chegou lá o Bobadilla já não estava. Foi informada, aliás, a polícia que o Bobadilla já não estava, mas por um hábito, por uma prática que é a policial, eles entraram no vestiário e realmente não encontraram o Bobadilla. Então, além do São Paulo ter ficado quieto, o Bobadilla deu um jeito de sair muito antes para ficar quieto. E aí, nesse momento, o silêncio, às vezes, ele é algo assim que diz muito, né? Mesmo a falta de manifestação. Tem momentos que você não pode ficar calado, você não basta apenas você lutar contra no seu dia a dia, você tem que ter uma postura exemplar na hora que isso acontece. E é o que o Casão falou, uma coisa é o zagueiro falar, vem cá que eu vou te levantar, vou te quebrar. Isso ali é algo que a gente sabe que vai acontecer no jogo, mas acabou o jogo, valeu, tchau. No dia seguinte eles estão juntos no mesmo time, na seleção. Agora, esse tipo de ofensa que vai pro pessoal, e a gente está vivendo isso cada dia mais, né? Em todos os aspectos, em todos os lugares, não só no futebol. É que a gente fala muito de futebol aqui, mas é realmente lamentável que os caras que partam para esse lado. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo aqui na TV, vamos trocar figurinhas com a galera do chat, e eu já aviso de antemão que no chat nenhuma mensagem escrito lacração ou mimimi será lida aqui, porque a gente entende que isso não é lacração nem mimimi, né? Só quem passa por um negócio desse que pode dizer o que está sentindo.